Olá pessoal, vamos para a aula de hoje de física. A aula de hoje de física a gente vai trabalhar com movimento retilíneo uniforme. O que é movimento retilíneo uniforme? Quando acontece um deslocamento, e esse deslocamento ele acontece em velocidade média constante, a velocidade não varia, você pegando vários pontos de referência e calculando os pontos de referência, a velocidade desses pontos de referência, você vai verificar que a velocidade ela não varia, ela é constante. Então, quando isso acontece, nós chamamos esse fenômeno de movimento retilíneo uniforme. Então, tá aqui, ó, a velocidade média, que é a que a gente viu anteriormente, é a variação do deslocamento sobre a variação de tempo. Deslocamento final menos inicial, tempo final menos inicial. Se a velocidade for igual à velocidade média, então a gente tem ah, o movimento retilíneo uniforme. Então o V não precisa ser V médio, o V vai ser igual à variação de deslocamento sobre variação de tempo. Tá? Então essa é a definição de movimento uniforme. Para ser movimento uniforme, só relembrando aí vocês, a velocidade tem que ser constante no trecho que vai ser avaliado. Sentido e sinal analógico, de novo, né? No sentido da esquerda para a direita, eu tenho valores positivos de velocidade e de deslocamento. A variação de deslocamento é positiva, porque eu começo do menor e vou para o maior, e a velocidade também tem valor positivo. Ao contrário, da direita para a esquerda, a velocidade tem valor negativo e o ΔS também, o inicial, é maior do que o final, também vai ter valor negativo. Então a gente chama, no sentido positivo, chamamos de movimento progressivo e no sentido negativo chamamos de movimento retrógrado. Velocidade escalar. O que é velocidade escalar? À medida que eu vou me deslocando, notem o número das casas aqui, ó. 145, 149, 2 metros, 153 mais 2 metros e assim por diante. À medida que eu vou me deslocando, eu faço isso em função de uma velocidade e do tempo. Então, o meu deslocamento ele é função da velocidade e tempo. O que foi feito aqui? Foi feito só uma multiplicação ΔT vezes V para eu isolar o deslocamento, caso eu queira fazer cálculo de deslocamento, que vai ser o caso aqui em alguns exercícios nossos, tá? Então, ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Quantos metros eu caminho por segundo e quanto tempo eu levo para caminhar uma determinada distância. Então, eu tendo a velocidade e o tempo, eu vou calcular essa distância. Movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme a gente calcula através dessa fórmula que a gente chama de sorvete, tá? Então essa fórmula aqui, ó, S é o S final, S0 S inicial, mais V vezes T, velocidade vezes o tempo. Então aqui, ó, a gente consegue calcular aonde se chega. Se eu tiver onde se chega, eu consigo calcular da onde sai. E V vezes T é o deslocamento que a gente viu ali atrás, quanto se desloca. A função horário-espaço é essa em função de T. Eu posso dizer que isso é uma função de primeiro grau. Eu posso calcular isso via gráfico também. Aqui eu tenho vários pontos, ó, no T0, T1, T2, T3. Então eu sempre vou ter um S no eixo Y e f de t, no caso o tempo, no eixo x. Tá? Então eu sempre vou ter um ponto com coordenadas e abscissas.
Aqui só um exemplo das funções de primeiro grau que podem aparecer. Olha aqui, ó, a fórmula do sorvete, né? E aqui a gente tem algumas equações, que são equações de primeiro grau, né? Y em função de x, só que aqui é S em função de t, tá? Positivo, o deslocamento é positivo. O que é o deslocamento? Velocidade vezes o tempo. Se o valor é positivo, o movimento é progressivo. Se o valor é negativo, o movimento é retrógrado. Aí quando não aparece a constante aqui, ó, aqui eu tenho 30, 25 e 10. Quando não aparece a constante é porque a minha partida inicial aconteceu em zero. Então, se eu voltar aqui na fórmula do sorvete, ó, se for zero aqui, eu não vou ter constante. Então, só vou ter a função de t aqui, velocidade em função de t, tá? Que é o caso aqui, ó. Velocidade é 8 para qualquer tempo aqui. Se eu, em 5 segundos, eu ando 40 metros aí, tá? Se os dois forem negativos, retrógrado também, tá? E velocidade negativa a gente já viu que é retrógrado. Então é só para indicar o sentido do movimento, se é da esquerda para a direita no sentido progressivo ou da direita para a esquerda no sentido retrógrado. Bom, turma, vamos lá para o exemplo. Ó, o exemplo que eu coloquei aqui ele diz o seguinte: as posições ocupadas por um carro em uma estrada, que permite que ele ande em movimento uniforme, se é movimento uniforme a velocidade é constante, varia como mostra a tabela. Qual é a função horária do espaço desse movimento? Eu quero fazer aquela função como eu tenho aqui na questão anterior, né? Eu quero criar essa função para essa tabela. Como que eu crio essa função para essa tabela? Então vamos lá. Deixa eu abrir a tela aqui para a gente fazer. Antes de abrir a função, vamos entrar nessa função aqui. O que é essa função? Essa função é velocidade igual. Deixa eu mudar a cor disso daqui. Vamos lá, de novo, ó. Velocidade é igual a variação de espaço sobre variação de tempo. Essa é a fórmula de velocidade. Como nós vimos para trás, se eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou ficar que o deslocamento, a variação de deslocamento é igual velocidade vezes variação de tempo. Bom, seguindo o raciocínio aqui, o que é variação de espaço? É o espaço final menos o espaço inicial. Tudo isso, velocidade vezes tempo final menos tempo inicial. Fez um círculo aqui. Bom, vou colocar tempo inicial aqui dentro, tá? Tempo inicial. Seguindo, ó. S, então, é igual. Esse vai para o outro lado da vírgula. S0. S0 mais V vezes. Se o tempo inicial for 0, vezes t. Então eu cheguei na expressão lá em cima, ó. Tá? De onde que saiu essa expressão aqui, ó? Essa expressão saiu da fórmula de velocidade ou velocidade média, ok? Então vamos para o exercício agora. No exercício, vamos para o exemplo do exercício. O exercício
me dá a tabela. Notem o seguinte, ó. Se eu aplicar a fórmula de velocidade para o tempo zero e para o tempo meio, ó, deslocamento final em meio é 236, em zero é 200, final menos inicial, sobre 0,5 menos zero. Então isso aqui vai dar 36 por 0,5, que é igual a 72. Aqui no caso, a velocidade está em quilômetros por hora, tá? Se eu pegar um segundo ponto, qualquer um outro ponto, ó, vou pegar o tempo zero com o tempo final de 1,5, tá? Então aqui, ó, de 0 até 1h30. Olha lá, ó, velocidade é igual em 1h30, 308 km. No tempo zero, 200. O tempo aqui é 1,5 para 308 e aqui é 0. Aqui vai dar 108 dividido por 1,5. Isso também é 72 km por hora. Então notem, a velocidade ela é constante para qualquer ponto. Se eu pegar com esse ponto e o zero, ó, 200 menos 272 menos 200 vai dar 72. 1 menos 0, 1. 72 por 1 vai dar também 72 km por hora. Então a velocidade ela é igual para qualquer para qualquer instante aí no caso, né? Então vou apagar aí embaixo aqui que a gente já descobriu a velocidade. A velocidade é 72 km por hora. Então vamos fazer a equação. O que é a equação? Ó? S, deixa eu apagar aqui. S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Quem que é S? Não sei. Eu quero a função, é Y para mim. S0. No meu tempo zero, qual que é o valor de S? 200. Então aqui, deixa eu apagar de novo. Aqui é 200. Mais a velocidade, 72. A velocidade 72 vezes t. Então, essa é a minha função. Essa é a resposta do exercício, tá? Então, a minha função é essa. Vamos para o próximo exemplo que está lá também na apresentação de vocês, ó. Vou resolver mais um aqui. Vamos fazer a leitura, ó. Uma composição ferroviária com uma locomotiva e 15 vagões. Desloca-se a velocidade constante. Velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. 10 metros por segundo é a velocidade. Tanto a locomotiva quanto cada vagão tem 12 metros. Então, toda a composição, cada componente da composição tem 12 metros. Então, qual é o tempo que o trem levará para passar por um sinaleiro? E quanto ele demorará para atravessar uma ponte de 200 metros de comprimento? Nota-se que o trem deve ser considerado um corpo extenso, pois seu comprimento não pode ser desprezado no movimento realizado por ele. Então tem um exemplo aqui, ó. Ele iniciou a entrada no sinaleiro, está vindo com o vetor velocidade 10 metros por segundo.
ele iniciou. Quando ele inicia, até ele terminar, passou o último vagão, vai ser a distância para atravessar todo o sinaleiro. Então, como que eu calculo essa distância? Ó? A distância D, ela é o quê? É o comprimento do trem. Quanto que é o comprimento do trem? Olha lá, ó. Uma locomotiva e 14 vagões de 12 metros. Então, são 15 componentes vezes 12. Quanto que dá isso aqui? 10 vezes 15, 150. Então vai dar 180. Vamos lá. Tá duro de me acertar com a caneta aqui. Não estou acostumado ainda, mas vamos lá. Ó, em metros, aqui no caso 12 metros, né? Então 180 metros é o comprimento do trem. Aí ele quer saber quanto tempo o trem levará para passar por um sinaleiro. Como que a gente calcula isso? Ó? S igual S0 mais V vezes T. Então eu quero saber quanto tempo ele vai levar para passar no sinaleiro. Eu tenho essa distância aqui, que é a minha distância em cima ali. Essa distância ele vai percorrer uma distância final de 180 metros. E a inicial é zero, porque eu considero o início aqui como zero, porque ele está iniciando a travessia do sinaleiro. Mais a velocidade, 10 metros por segundo, e o tempo, que é o que eu quero saber, quanto tempo ele vai levar. Então isso aqui vai ficar 180 igual 10t. Então t vai ser igual a 180 dividido por 10, que é igual a 18. 18 o quê? A velocidade está em metros por segundo. Então, segundos. Tá? Então, 18 segundos aqui seria o tempo que ele levaria. Vamos lá para outra questão. Quanto tempo ele leva para atravessar um viaduto? Ó? Desde o início até o final, até ele atravessar. Eu vou ter que contar a distância do trem também, como está dizendo aqui. Ó. O trem deve ser considerado um corpo extenso, pois seu comprimento não pode ser desprezado no movimento. Então, até atravessar, não é só a distância do viaduto. Eu tenho que considerar essa distância, porque se eu não considerar só do viaduto, ele vai estar em cima do viaduto. E eu quero que ele atravesse todo o viaduto. Então ele vai percorrer toda essa distância aqui, ó. Então quanto que é a distância D ali, ó? Vamos calcular de novo, ó. Ele diz que o viaduto tem 200 metros. É a distância do viaduto, mais a distância do trem. O trem a gente calculou, o trem tem 180 metros. Então isso aqui é igual a 380 metros. Essa é a distância. Vou aplicar a fórmula de novo. A mesma fórmula aqui, ó, do sorvete. O S é 380, que é igual. O S0, a gente vai considerar zero, que é o início do viaduto. A velocidade a gente sabe que é 10 metros por segundo e o tempo eu quero saber quanto que ele demorou para atravessar. Então isso aqui vai ficar 380 igual a 10t. Então t vai ser igual a 380 dividido por 10, que vai dar 38 segundos, porque a velocidade está em metros por segundo. Então tá aí, pessoal, ó. Para atravessar a ponte, 38 segundos. Para atravessar um sinaleiro,
18 segundos. Deixa eu melhorar minha letra aqui, né? 18 segundos. Eita. Certo, turma? Então aqui está o segundo exemplo. Depois vocês lá na área de tarefa, eu vou deixar uma tarefa para vocês lá na área de tarefa. Quem acessar pelo computador, como eu já mostrei na aula de química, vai entrar em tarefas. E quem acessar pelo celular vai abrir essa tela. Vocês vão entrar pela aba mais e vai estar em atribuições. Para preencher chamada, clique nos 3 pontinhos e depois vai para a opção abrir com o navegador, que aí não vai travar, vocês vão conseguir responder a chamada. As referências da aula tá aí, o livro de física que a gente usa no ensino médio, tá? E a nossa aula termina aqui. Boa aula para vocês, bom exercício e boa semana de estudo. Até a semana que vem.